Diz-lhe alguma coisa Lisboa romana? Sabe algum monumento romano da cidade? Não sei, que tinha aqui as portas da cidade, que ainda há aí bocados aí soltos, mas não... Não lhe diz nada? Nenhum monumento romano que lhe faça... Sinceramente, não. Ok. Posso fazer uma perguntinha à senhora? Olha, desculpe, fazer aqui uma perguntinha rápida sobre Lisboa. Quando eu lhe digo fórum, remete-lhe para algum sítio, fórum? De momento, não. Ok, obrigadíssimo. Nada. Olá, minha senhora. Posso fazer uma perguntinha sobre Lisboa? Sim, claro. Algum monumento romano que a senhora se lembre na cidade? Não, sei que há... Não sei que há aqui umas grutas ou não sei o quê. Mas As nem termas. As termas, ou o que é aí na rua, mas nunca fui lá. E não estou assim a ver. Há de ver, com certeza, mas de facto não... Pronto, ok, tá bom, obrigado. Foi já outra vez. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Lisboa nunca foi capital para os romanos, apesar de os habitantes de Olisipo gozarem de um raro privilégio, o de serem considerados desde cedo cidadãos romanos de pleno direito. Facto ainda mais surpreendente se tivermos em conta que, há 2000 anos, o território de Lisboa e a região mais ocidental da Península Ibérica eram, afinal, o fim da terra conhecida, muito antes de qualquer viagem documentada da Europa para a América ou de circunnavegação. Talvez por isso, perto do Cabo da Roca, exista um santuário romano consagrado ao Sol, à Lua e ao Oceano. Não era capital, mas Olisipo tinha muitos dos monumentos de uma cidade romana: termas, teatro, hipódromo e muito provavelmente um anfiteatro, tal como o Coliseu de Roma, se bem que à escala de uma cidade situada nos confins do Império. Monumentos dilapidados, esquecidos por mais de um milénio debaixo da terra para serem revelados de forma abrupta pelo terremoto de 1755 ou aos poucos, todos os dias, nas obras ininterruptas de uma cidade em constante mutação. Mas nem sismos, incêndios ou voragens imobiliárias puseram até agora à vista o monumento mais importante, o centro de poder e de negócio, do culto e da vida cívica de qualquer cidade do Império. Hoje, nas Histórias de Lisboa, partimos em busca do Fórum Romano de Olisipo. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Connosco temos o professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Carlos Fabião. Olá, professor, bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Grande especialista na Lisboa romana e não só. Também arqueólogo. O professor tem inclusivamente o trabalho sobre a grande questão de onde estará o Fórum Romano da cidade de Lisboa, que certamente existiria, mas, como é óbvio, para também entendermos a importância desta pergunta que estamos a fazer inicial, onde está o Fórum
romano da cidade, acho que é importante perceber que espaço era este, que cidade era esta no momento em que os romanos chegam a Lisboa, o que é que encontravam? Para já, quando é que chegaram? Bom, a questão é importante, é pertinente e prende-se justamente com aquilo que nós hoje sabemos da cidade de Lisboa e que normalmente pouco se valoriza. Por 1940, na altura da comemoração do duplo centenário da independência e da restauração, foi publicada uma obra que foi durante muitos anos uma obra de referência chamada Lisboa, 8 séculos de História. Esses 8 séculos de História remetiam naturalmente para a fundação do Reino de Portugal. Nós, hoje em dia, sabemos que Lisboa, enquanto lugar central, não necessariamente cidade, é uma questão mais discutível, mas enquanto lugar central, não tem 8 séculos, mas 3.000 anos. Por isso podemos dizer Lisboa 3.000 anos de história. Em primeiro lugar, hoje em dia nós não temos muito bem a noção disso, infelizmente, por razões óbvias, mas a Península de Lisboa é das zonas com os melhores solos agrícolas do espaço hoje português. Só comparável, digamos assim, à região de Beja, aos barros, aos chamados barros de Beja. É a grande zona de elevadíssimo potencial agrícola. Sempre o responsável, o rio, não é? E por isso isso implicava naturalmente uma fixação. E depois o rio. Que é um caminho de acesso ao interior, e que por sua vez ramifica em várias direções e permite o aproveitamento de diversos recursos. Eu costumo dizer muitas vezes aos meus estudantes, porque ainda fazia parte, não sei se ainda faz, dos planos de leitura, a leitura das viagens da minha terra do Almeida Garrett, e o Almeida Garrett, quando vai de Lisboa para Santarém, vai de barco. Não, é a melhor forma de fazer essa deslocação. E depois tem uma valência portuária absolutamente extraordinária. É toda a zona do estuário, com o Mar da Palha, permite um ancoradouro de navios excepcionais. E, portanto, isso era importante para os romanos ou para qualquer civilização que navegasse até ao Atlântico? Sim, para todas as épocas. É o grande polo, digamos assim, de articulação do Atlântico. Professor, e é essa a razão que leva a que, apesar de Lisboa ser este lugar central que o professor falava, ele, no mundo conhecido da Antiguidade, era o fim do mundo. Era o fim do mundo conhecido. Ainda não tinha sido descoberta, não se tinha chegado à América, o conhecimento do mundo era limitado e, portanto, Lisboa era o fim do continente europeu, não é? Pois, deixa-me corrigir justamente essa observação. Não é exatamente o fim do mundo, é o fim da Terra. É o fim da Terra que está diante daquilo que na Antiguidade se chamava justamente o grande mar-oceano. O grande mar-oceano que depois, enfim, em termos de concepções, de mundividências dessa época, se pensava que era um oceano que rodeava todo o espaço da Terra. Uhum. Mas justamente não em Lisboa, mas aqui bem perto, no atual concelho de Sintra, o Alto da Vigia, sobre a Ribeira de Colares, é justamente um santuário, um grande santuário da época romana, consagrado ao Sol, à Lua e ao Oceano, precisamente porque é isso mesmo, é o fim da Terra, é o finis terra, está ali. E é muito curioso porque, efetivamente, se situa relativamente próximo daquilo que é o ponto mais ocidental do continente europeu, excluindo as ilhas, naturalmente. Claro. Mas voltemos à cidade, então. A chegada dos romanos à cidade está bem documentada. Chegam militarmente, independentemente de poderem esporadicamente ter chegado antes, mas militarmente chegam nos finais do século II a.C., com uma expedição que parte justamente do Baixo Tejo para a conquista dos territórios setentrionais do norte. A norte, portanto... Sim. Norte era o ponto de passagem. Portugal, eventual Galiza atual. É a Galiza e norte de Portugal, que são regiões, enfim, bastante afins. Portanto, nessa altura existia um aglomerado. Esse tal lugar central já cá existia. O que acontece depois, em época romana, é que os romanos vão, digamos, arranjar esse aglomerado à maneira romana, ao conceito do que é uma cidade romana. E o conceito da cidade romana implica uma série de coisas, entre as quais
naturalmente, edifícios públicos, desde edifícios termais, para os banhos, não de termalismo medicinal, mas de higiene, digamos assim. Essas termas, por sua vez, necessitam de abastecimento de água, necessitam de saneamento básico. A proximidade do rio é evidente porque, como os antigos faziam, não é? E como nós fazíamos até ontem também, descarregam-se as águas sujas e os detritos para o rio, não é? Porque o rio depois levará os lixos para longe para não incomodar as pessoas. A cidade foi-se desenhando e nós hoje em dia não temos uma clara noção de como é que seria efetivamente a cidade. Por uma razão muito simples, porque temos, por cima da cidade romana, temos 2000 anos de cidades que foram usando, reciclando, transformando esse espaço previamente existente. Ajudadas pontualmente por um ou outro terremoto? Por vários terremotos. E pela ação do homem, obviamente. Os terremotos têm um duplo efeito. Por um lado são destrutivos, mas por outro, essa sismicidade histórica de Lisboa funcionou como uma camada de proteção. Porque o grande problema que existia em casos de catástrofe na antiguidade é que não havia meios de desaterro. Não se conseguia retirar os escombros e, portanto, o que se fazia era acamar os escombros e construir por cima. Muitas vezes até utilizando as próprias pré-existências, os edifícios que já lá existiam, como para fazer alicerce para os edifícios novos. Então o professor estava a falar do estabelecimento da cidade romana, como Sim. aconteceu, e dos pequenos pontos que nós hoje em dia podemos entrever, apesar de não termos uma ideia geral, total da cidade. Na imagem global não temos, não. Mas temos, por exemplo, o conhecimento de um conjunto de edifícios. Um dos edifícios que é, digamos, um dos grandes edifícios famosos da cidade de Lisboa, talvez mesmo o mais famoso, é um criptopórtico, ou seja, uma estrutura subterrânea. Chamadas galerias da Rua da Prata. Da Rua da Prata. Que são abertas ao público 2 vezes por ano, geralmente em setembro e, salvo erro, em abril. E são abertas poucas vezes também por uma razão muito simples, porque estão cheias de água e, portanto, é necessário extrair essa água para permitir a visita. E não há ainda uma certeza absoluta do que é que possa acontecer no dia em que aquela água lá não estiver. Uhum. Acaba por ser mais ou menos o mesmo princípio que as pessoas conhecem das piscinas, não é verdade? Que se estão vazias, se estão sem água, tendem naturalmente e daí tem-se resistido à tentação de manter o monumento visitável. Sim, embora haja alguns planos interessantes de propiciar futuramente essa visita. Mas pronto. O professor salientou esse monumento certamente porque ele é muito estruturante da ideia de Lisboa, da cidade romana, porque ele localiza-se numa zona que era de praia. Sim. Localiza-se na zona baixa da cidade, que era ocupada também, obviamente, por outras construções e por outras estruturas que nós só vamos parcialmente conhecendo ao ritmo em que se desenvolvem as obras de reabilitação urbana, com afetações de subsolo e que implicam normalmente trabalhos arqueológicos ou acompanhamento arqueológico. A cidade ocupava depois a encosta. Não exatamente o topo, a zona que corresponde hoje à freguesia de Santa Cruz do Castelo, e é aquilo que as pessoas conhecem como o Castelo de São Jorge, que é no fundo a Alcáçova islâmica, não é? O bairro. Não exatamente aí. Não há muitos vestígios de presenças romanas, de presença romana efetiva nessa zona, o que também se compreende, porque a cidade romana precisa de água, não é? E é muito mais fácil descer a cidade por uma cota inferior para abastecer de água do que propriamente estar a transportar a água até uma cota tão elevada. Água para abastecimento e água também para ligação com o Império Romano, certamente. Bom, esta era mais uma água, digamos assim, de consumo, para os consumos na cidade. Mas a proximidade do rio é de facto importante e estruturante, aliás, e poderá explicar também
qual seria a função desse criptopórtico antes de avançarmos para o resto da cidade? Tem havido várias ideias. Não temos dúvida sobre uma coisa. Era a subestrutura de um ou vários edifícios públicos. Disso não temos nenhuma dúvida. O próprio nome criptopórtico explica, não é? Claro. Pórtico cripto escondido, não é? Sim. Se quem nos ouve quiser ter uma ideia, o mais espetacular criptopórtico romano que há em Portugal está debaixo do atual Museu Machado de Castro, em Coimbra, e aí temos a perspectiva completa, e aí percebe-se verdadeiramente o sentido do termo, porque entrando cima, pela Praça da Universidade, entramos num subterrâneo, mas descendo e vendo-o de fora, vemos de facto uma estrutura porticada, um grande paredão porticado que se desenvolve em altura. Em Lisboa não vemos nada disso, há um alçapão na Rua da Conceição, sim, onde se pode entrar 2 vezes por ano, enfim, mas este edifício mas também não tinha o criptopórtico da Baixa de Lisboa, não tinha a espetacularidade do criptopórtico da cidade chamada Emínio nesse tempo, e o que hoje se chama Coimbra, porque o de Coimbra se desenvolve em diversos pisos. Aparentemente o de Lisboa era apenas um piso. Apesar de só se conhecer uma parte do de Lisboa, porque outra parte está do outro lado da Rua da Prata e nunca lá se chegou. Não se conhece a totalidade. Uma pergunta até com cariz pessoal. Surpreende-me este facto de haver ali um monumento, a continuação de um monumento estruturante, e não, nestes 2000 anos, eu diria nestes últimos 100 anos, não se ter gerado a oportunidade para o visitar. É uma questão fundamentalmente de vontade política e de prioridades que se concedem ou não a esse tipo de ações. Mas continuando então, porque isto vai enlaçar, como veremos, com a pergunta inicial sobre o fórum. Conhecemos também um conjunto, este monumento, este criptopórtico foi identificado pela primeira vez no decurso da reconstrução da cidade de Lisboa, depois do grande terremoto de 1755. E há um conjunto de outros edifícios romanos que foram identificados também nesse contexto. Portanto, os terremotos baralham, ajudam a reconstruir a cidade, mas neste caso também revelaram. Foi. E num período interessante, que é um período ligado ao iluminismo, em que há um interesse também por estas descobertas. Sim, em que já havia obviamente essa consciência. Repara uma coisa, o terremoto de 1755, ou melhor, a reconstrução da cidade depois do terremoto, que se estende até aos inícios do século XIX, ou até mais, enfim, se pensarmos na reconstituição do Arco da Rua Augusta, essas coisas todas. Em 1885. Mas quer dizer, a construção da cidade propriamente dita prolonga-se de facto até aos inícios do século XIX. É uma altura em que em Itália já existiam as escavações de Herculano e de Pompeia, e que a própria formação dos arquitetos recupera e introduz aquilo que nós hoje chamamos o neoclássico, ou seja, a observação dos edifícios da época antiga e a sua reprodução ou a reprodução dos seus padrões e dos seus conceitos. Do classicismo da antiguidade. Nos edifícios modernos. Portanto, é nesse contexto que isto aparece. Uhum. De tal forma que um dos outros edifícios mais emblemáticos e que tem um excelente museu, cuja visita se recomenda, que é o Teatro Romano da cidade. O Teatro Romano, na Rua da Saudade, entre a Rua da Saudade e a São Mamed. O Teatro Romano, quando aparece, um dos homens, não é o primeiro, mas é um dos arquitetos que se ocupa do teatro, é um italiano. É um italiano formado justamente nessas escolas onde está a nascer o neoclássico. Aliás, é o arquiteto Francisco Fabri, autor justamente do primeiro edifício neoclássico da cidade de Lisboa, que é o Hospital da Marinha, que está neste momento a ser reconvertido. Sim, ao pé da Feira da Ladra, no Campo de Santa Clara. E que foi também o arquiteto do Palácio da Ajuda. Da Ajuda, sim, do segundo projeto da Ajuda. Mas essa era outra conversa engraçada, mas não vamos por aí. Mas o que é interessante é que justamente o Fabri, uma das propostas que faz, tem uma ação que hoje em dia deixaria arrepiados autarcas e empreendedores, que foi justamente quando estavam para construir em cima do teatro, ele embargou a obra.
embargou a obra e propõe a construção de um muro em torno da ruína para conter os entulhos, assim mesmo explicado, para conter os entulhos do terremoto e para manter o edifício à vista. Porque havia noção de que tinha sido feita uma descoberta, um edifício que tinha uma grande dimensão e dignidade. E dignidade, e sobretudo, lá está, e isso enlaça com o que se passava em Itália, com Herculano e Pompeia, ou seja, a ideia da manutenção da ruína in situ, da ruína no seu próprio local. Nada disso aconteceu numa primeira fase com o Teatro Romano, não é? Quando se dá por ela, estão construídos prédios lá em cima. Não é bem quando que se dá por ela. há ali um intervalo de tempo, e que tem a ver com uma conjuntura muito peculiar dos primeiros decénios do século XIX português. Invasão francesa. Primeiro a saída da corte para o Brasil, as invasões francesas, a guerra civil que se segue, quer dizer, toda uma conjuntura, uma longa conjuntura de perturbações que estavam muito pouco predispostas Estado de espírito para a conservar monumentos in situ, a fazer essas coisas, sempre consideradas, obviamente, coisas secundárias. Se me permite, há também um segundo momento de utopia da arqueologia no Teatro Romano, que foi, curiosamente, há relativamente pouco tempo, com a arqueóloga da Câmara de Lisboa, Elizalda Moita, nos anos 60, que ousou demolir, inclusivamente, edifícios nos anos 60 e 70, um projeto que também ficou a meio parado, creio eu, pelo 25 de Abril, também outro momento. Sim, ou por essa certa conjuntura. Forma. Mas há uma coisa interessante. Juntamente, a Elizalda Moita, por um lado, é uma figura fundamental em todo esse processo. Mas, paralelamente, aquilo que poderíamos chamar até o personagem a que menos esperaríamos esse tipo de iniciativa, o arquiteto Cassiano Branco, modernista, tem um conjunto de esquiços, esboços e propostas absolutamente fantásticas, justamente para a recuperação e conservação do Teatro Romano. Certamente também pelos interesses estéticos classicistas que vigoravam na altura e com uma coisa absolutamente extraordinária, que é efetivamente o tirar partido desta implantação a bem em Costa. E é muito interessante que os esquiços do Cassiano Branco vêm cá desde cima do Largo dos Loios até cá abaixo à zona da Sé. Portanto, todo o conceito de enquadramento e de integração é um conceito abrangente, não olhou apenas para o monumento em sentido estrito. Professor, e traduzirá certamente também a grandiosidade daquele edifício que foi o Teatro Romano. Até me pergunto se ele não era sobredimensionado. Como é que se explica toda aquela dimensão, implantado em encosta, que também não era muito comum noutras cidades romanas? Qual o significado, digamos, da localização e da dimensão daquele edifício? A localização, penso que tem a ver com aquilo que podemos chamar uma opção pragmática. Nos meus tempos de estudante, ensinava-se que os teatros da antiguidade, havia dois tipos de teatro na antiguidade: o teatro à grega, que se construía na encosta, e o teatro à romana, que se construía nas zonas planas. O Teatro de Lisboa é digamos que, um exemplo, digamos assim, de teatro à grega, embora obviamente não há que ir por aí. Os teatros, enquanto edifícios, são muito mais, digamos assim, do que um mero edifício de espetáculo. São um emblema da cidade e são o espaço também de representação social. A forma como se está no teatro, a forma como os espectadores se distribuem no teatro, era, digamos que, uma forma de cada um perceber empiricamente qual era o seu lugar no contexto de uma sociedade estratificada, de fortíssima estratificação, como era a sociedade romana. E não vamos falar das mulheres, que as mulheres tinham normalmente um papel e um lugar bastante subalternizado, secundaríssimo. Portanto, não se estava apenas ali a assistir a uma peça de teatro. Não. Estava a passar-se invisivelmente muito mais. Sim. De tal forma, muitas vezes as pessoas perguntam, então, mas em que é que se baseia essa ideia? Essa ideia está plasmada inclusivamente na literatura. Há um apontamento, daqueles apontamentos anedóticos que aparecem na literatura antiga, que é, em Roma,
o Augusto, estando no teatro, reparou que havia um soldado que estava sentado onde não devia estar e mandou que o retirassem de lá e que o conduzissem ao sítio onde ele se devia sentar. Portanto, não... O nível de seriedade. Portanto, havia atenção, digamos, a esse detalhe, entre aspas, e a este ponto. E quanto à dimensão, era um teatro que albergava muitas pessoas. Sim, mas aí enlaçamos com aquilo que eu comentava há pouco, que é o conceito de cidade no mundo antigo. Isto era para o território. Quem afluía aos espetáculos, quer aos espetáculos do teatro, quer a outro tipo de espetáculos, porque Lisboa tem outros edifícios lúdicos também, são as pessoas do território. São as pessoas do território e quem estivesse em trânsito, eventualmente, não é? Mas, portanto, não é para os habitantes da cidade em sentido estrito do termo. Era para um conjunto público mais vasto. O teatro é um edifício muito importante, obviamente, e é um edifício de representação, digamos, de primeira grandeza. Porque depois, no mundo romano, há outros edifícios lúdicos. Os anfiteatros, agora toda a gente conhece o Coliseu, mas não seja Roma, a ver o Gladiador 1 ou Gladiador 2, etc, etc. Mas, efetivamente, os anfiteatros eram espaços, digamos assim, de espetáculos mais populares. E começamos agora a entrar na fase da arqueologia como detetivesca, porque este edifício é um edifício que não é completamente certo e claro onde se localizava em Lisboa, mas certamente haveria. Pois, é muito provável que houvesse, é muito provável que se situasse na zona da Alfama, embora não haja, digamos assim, nenhum indício categórico nesse sentido. A prova arqueológica... Não, nem documental, propriamente dito. Não, a única coisa que há, e que é mais sugestivo e que muitas vezes induz os investigadores nessa direção, é aquilo que poderíamos chamar a fossilização de formas no urbanismo atual, não é? Há ali umas curvas naquela zona que sugerem que são curvas do edificado e do traçado viário, que a pessoa olha e diz, isto não faz muito sentido. Sai um bocadinho fora da norma. Para percebermos onde é que estamos, quem conhece bem Lisboa e quem não conhece pode sempre passar a conhecer. Estamos a falar das imediações da Igreja de São Miguel em Alfama, que de facto está no centro de uma espécie de anfiteatro. Uma forma oval do terreno, mas que já não há qualquer vestígio desse anfiteatro, a não ser esta forma. Não há até ao momento identificado, mas é justamente, mas é isso mesmo, é justamente esta fossilização, entre aspas, do edificado que induz nessa direção. Mais claro, esse sim era o hipódromo. Mas antes disso ainda, neste anfiteatro haveria também o que havia no Coliseu de Roma, lutas com gladiadores e animais? Sim, o que há em todos os anfiteatros, digamos assim, os espetáculos são sempre espetáculos de dois tipos. São espetáculos violentos, combates de homens contra homens ou combates de homens contra animais. São os dois tipos de espetáculos que existem. Portanto, não temos nenhuma razão, digamos assim, para supor que não fosse assim no anfiteatro de Elicipo, porque era assim em todos os anfiteatros, por todo o lado. Variava o tipo de animal, variava o tipo de coisas, enfim, mas... Que tipo de animais poderia ter? Olha, um pouco de tudo. Há um célebre episódio, não é? E se enlaça justamente com as pessoas que viram o Gladiador 1. O Imperador Cómodo não morreu na arena a combater contra outro gladiador, mas o Imperador Cómodo, dentro do seu, aquilo que chamaríamos hoje populismo, gostava de se exibir no anfiteatro. E há um episódio que se narra justamente a propósito de uma espécie de provocação que o Cómodo faz aos senadores, que era estando na arena a combater contra, imagino, uma avestruz, decapitou a avestruz e, pegando na cabeça da avestruz, exibiu a cabeça da avestruz aos senadores que estavam a assistir. Enfim, a sugestão é como quem diz, olha, aquilo que eu fiz à avestruz
faço a qualquer um de vós, se me apetecer. Demonstra assim, mas aí a fica, diversidade de aí animais ficamos e de a saber, pois, significados. e claro, e havia os combates com leões e outras feras, essas sim, documentadas do ponto de vista iconográfico e conhecidas também pela literatura. Dr. Carlos Fabião, aproximamo-nos do grande mistério que nos traz aqui, onde está o Fórum Romano de Lisboa, mas aproveitando o facto de aqui estar, para ainda nos falar de outros 2 edifícios a que já aludiu, que são não só o edifício das termas, de termal, não é? Mas também outro edifício lúdico, que é o do hipódromo, do circo romano, curiosamente até um dos primeiros referidos neste podcast, logo no primeiro episódio, sobre o Rossio, e que poderá ainda hoje explicar algumas formas e... Não exatamente. O hipódromo fossilizou, de facto, na paisagem urbana, mas na paisagem urbana pré-pombalina. O que nós verificamos, por exemplo, é que o lado nascente, digamos assim, da Praça do Rossio, tinha aquela grande arcaria... para a Praça da Figueira, digamos. Sim, tinha aquela grande arcaria do Hospital Real de Todos os Santos, que se prendia depois com a cerca do Convento de São Domingos. Portanto, há ali uma grande frente, e aquilo que verificamos é que essa grande frente não coincide com a frente do edificado pombalino. A frente do edificado pombalino avança nessa direção, e a frente do Hospital Real de Todos os Santos estaria debaixo do que é atualmente o edificado que lá está. Porque o hospital não estava propriamente naquele alinhamento ortogonal e iluminista que a arquitetura pombalina lança. Sim. Estava, passa a expressão de esgalha, não é? Atravessada. Sim, o que a reconstrução pombalina faz, não é? Vai alinhar, digamos, o Rossio com a futura Praça do Comércio, não é? E portanto, ignora essa inclinação, digamos, que a praça teria. Essa sim, uma inclinação que provavelmente tem as suas raízes nos tempos romanos e no hipódromo romano. Sim. Então haveria ali um hipódromo. O que é um hipódromo romano? O hipódromo romano é um espaço muito extenso, longo, onde havia corridas de cavalos. É o que permitia corridas de carros, normalmente, que permitia uma circulação em todo o seu perímetro. Era uma espécie de elipse achatada, muito alongada, com um elemento central, aquilo que se chamava a spina, tinha normalmente uns ornamentos, e os carros corriam à volta dessa spina, e havia bancadas, digamos assim, que acompanhavam toda a área do... Seria do tamanho atual da Praça do Rossio ou maior? Não sabemos exatamente, mas provavelmente era mais longo, mais comprido do que a Praça do Rossio. Ele foi identificado em 2 momentos. Um primeiro momento, quando se faz a primeira obra do metro, e foi, uma vez mais, Arisalva Moita quem faz essa identificação. Arqueóloga da Câmara de Lisboa. Sim. E nos anos 60, 50, neste caso. Cujo centenário de nascimento se está a comemorar agora com um conjunto de palestras que têm sido regularmente realizadas por iniciativa da Câmara. E foi depois observado, reconhecido, passo a expressão, quando da ampliação da rede do metro no âmbito da Expo. Quando houve o desligamento entre as estações do Rossio e dos restauradores, não é? E portanto passaram a ser 2 linhas que não vão ligar uma à outra, encontram-se na Baixa Chiado. Nessa altura voltou a verificar-se, a encontrar-se a spina, não é? Sim. E não só, tal forma que chegou a existir a ideia não concretizada, não sei exatamente se por responsabilidade de quem a não concretizou, de fazer uma nova ou uma entrada suplementar do metro do Rossio, mais ou menos naquela zona da esquina, não sei se da Loja das Meias. Sim. Não sei se ainda é a Loja das Meias ou não. Creio que Benetton talvez, pois. Mas no início aí, da Rua Augusta. Uma entrada aí. Perto da Rua da Petesga? Sim. Não, mais para o lado, mais para o lado oposto. Okay. Uma entrada aí que permitiria depois, em túnel,
ir até à zona da estação propriamente dita, conservando visível um troço grande do hipódromo que foi identificado. Isso chegou a estar em esboço, mas não se concretizou. Estamos quase a chegar ao fórum, mas antes então, as termas da cidade era também um edifício importante? Sim, o edifício e termal, também foi descoberto no seguimento do terremoto. No decurso do terremoto. Aliás, a ordem das identificações, o primeiro de todos é o criptopórtico, o segundo o edifício termal e só depois o teatro. Certo. Portanto, é essa, digamos assim, a ordem escalonada dentro da segunda metade do século XVIII, e o edifício era um dos grandes edifícios termais públicos da cidade. Provavelmente haveria outros, nós conhecemos alguns pequenos, mais outros 2 pelo menos, pequenos edifícios termais, normalmente ditos privados, mas que não eram exatamente privados. Esses edifícios termais estão associados a casas, por isso é que muitas vezes são considerados privados, no entanto têm sempre porta para a rua. E, portanto, provavelmente os proprietários... Este edifício termal não está associado a casas, mas está associado a cássios. Cássios, Seria uma família... Sim, que muitas das situações, uma das chaves habituais para perceber como é que no Império Romano se constroem tantos edifícios, poderíamos colocar a questão onde é que há meios, onde é que há o investimento para todas essas situações. E esse investimento passava muito pela benemerência pública, que eram atos benemerentes, obviamente, a favor da comunidade, mas como é óbvio, não eram atos anónimos. Não é? O benfeitor... E desinteressado. O benfeitor identificava-se e percebia, era obviamente uma situação de prestígio. E naquele caso concreto... políticos de poder, de alguma forma. Sim. Naquele caso concreto, sabemos através de uma inscrição que se chamava Termae Cassiorum, ou seja, termas dos Cássios. Não era essa designação dos Cássios, não tinha a ver com uma posse, não era propriedade deles, era uma promoção, um ato de benemerência pública dessa família, que é uma família poderosa, uma das famílias poderosas conhecidas em Lisboa em época romana. E eis-nos chegado ao momento em que uma cidade romana com teatro, com aquela dimensão, hipódromo, este edifício termal público, uma frente ribeirinha com um criptopórtico que implicou uma obra de engenharia, um investimento, um hipotético anfiteatro, teria de certeza um fórum romano. O fórum é um ponto fulcral em toda a comunidade cívica, digamos assim, toda a cidade romana. De tal forma que há fora sem cidade, que são justamente só o edifício em si, sem gerar, digamos assim, um aglomerado populacional na sua envolvente. Portanto, a cidade tem sempre que ter o seu fórum. Era o centro político, o centro de representação, o centro onde existiam os atos religiosos públicos. Essa a religiosidade romana não tem muito pouco a ver com, ou tem alguma coisa a ver, enfim, com a religiosidade de hoje em dia, mas é sobretudo um ato cívico, político, público, o culto dos deuses. O grande conflito que existe justamente entre os cristãos, os primitivos cristãos, e as sociedades em que estão inseridas, era que justamente, porque a religião romana era uma religião pagã, e portanto as pessoas participavam nesses atos públicos e depois cultuavam o Deus, enfim, digamos assim, da sua escolha, da sua afeição, e isso era perfeitamente tolerado e admitido, era a vida de cada um. O que acontecia com os cristãos é que, justamente porque reconheciam o seu Deus como um Deus único, não participavam nas cerimónias religiosas públicas. Uhum. E aí assumiam, digamos assim, uma dimensão de marginalidade, obviamente socialmente suspeita. E esse é um dos motivos do atrito. Mas pronto, o fórum tinha esse edifício. Portanto, o fórum existia. Não temos nenhuma dúvida de que a cidade de Olicipo, que está debaixo da atual Lisboa, tinha um fórum. A questão está em saber onde é que esse fórum se localiza. Nem terremotos, nem reconstruções da cidade, nem até incêndios. Hoje. 2000 anos ainda não revelaram. Até hoje ainda lá não chegámos. Mas há, digamos assim,
aquilo que poderíamos chamar 3/4 hipóteses de localização. E já que falámos do criptopórtico, uma delas que foi alvitrada justamente pelo Dr. Cardim Ribeiro era que o criptopórtico poderia ser a base de um fórum, não exatamente o artigo definido, o fórum da cidade, mas um fórum comercial, à semelhança do que existe em Óstia e que existe em outras cidades romanas, baseada numa ideia que aparece no livro de arquitetura do Vitrúvio, que diz que as cidades portuárias devem ter o seu mercado junto ao porto. Mas o professor não dá grande provimento a esta ideia. Não me parece a melhor proposta. Uma segunda proposta que existe desde sempre e que aí, por razões arqueológicas, está cada vez mais fora de questão, era que se situava naquela plataforma que ocupa presentemente a Catedral, a Igreja de Santa Maria Maior, a Sé de Lisboa. Porque este edifício, o conjunto de edifícios, exigiria uma área... Exige uma área extensa, uma área muito extensa. E provavelmente um terraplano. E aplanada. Aí existe, efetivamente, esse aplanamento, mas aí, efetivamente, tem havido trabalhos arqueológicos nessa zona. Sobretudo no claustro. E não só no Largo de Santo António também, e na construção daquele elevador, que neste momento permite aceder desde a parte de baixo até cá acima ao Largo Augusto Rosa. E, portanto, não tem saído, essa expressão, nenhum aquela vestígio ideia de que aquele espaço fórum seria milenarmente um espaço com alguma função cultural e de representação da cidade, não é? Seria do Fórum Romano, seria depois mais tarde a mesquita islâmica, que ainda não está completamente confirmada, e neste momento a Sé cristã. Sim, não... essa é uma ideia, mas lá está, há uma ideia também que a arqueologia por todo o Império Romano já tem demonstrado. Não é habitual que os edifícios cristãos se instalem nos espaços pagãos das cidades. Bem, que aqui mediou o tempo islâmico, não é? Sim, há reutilizações dos espaços, não é? Como é o caso, por exemplo, do Templo de Évora, porque, entre outras coisas, aqueles edifícios são difíceis de demolir, não é? São edifícios muito sólidos. O Templo de Évora, que ainda está de pé, e que não foi convertido em igreja, foi convertido em outras funções, a última das quais era açougue, era o talho. Portanto, não vamos necessariamente por aí. A outra hipótese que foi alvitrada era uma hipótese que, do ponto de vista topográfico, na minha opinião, faz muito pouco sentido. Era localizado na zona do Largo da Madalena. Entre a primeira e a segunda localização de que falámos, não é? Sim. Entre a Baixa de Lisboa e a Sé. Tem a Igreja da Madalena. No Largo da Madalena. A base dessa proposta tem a ver com a identificação de um grande edifício romano que foi identificado numa obra antes do terremoto, diga-se de passagem, de um edifício que resistiu ao terremoto, que ainda hoje é o edifício que fecha, digamos assim, o lado norte do Largo da Madalena. E que já tem elementos pombalinos, não é? Curioso. E aí apareceram, na altura da escavação, apareceram vários vestígios romanos, um grande edifício com colunas de grande dimensão e um conjunto também de lápides que estão hoje em dia incorporadas na parede, uma delas um pedestal de uma homenagem a um governador da Bética, que seria provavelmente um Caequilius, que seria provavelmente de Sevilha, não é? ou Liciponense, e que está ali um pedestal de homenagem, e isso é uma peça habitual, digamos assim, nos edifícios forenses. Do ponto de vista da topografia não é muito favorável. Pois não, é demasiado inclinado, não se vê ali nenhum vestígio de uma plataforma potente. Resta-nos uma possibilidade. Para mim, a melhor possibilidade está justamente no conjunto, na zona que é presentemente ocupada, ou que foi anteriormente ocupada, pelo Convento dos Loios, imediatamente acima do Teatro Romano, onde existe de facto uma grande plataforma. Entre o Teatro Romano e o Castelo. Sim. Onde existe ali uma grande plataforma que, do ponto de vista topográfico, se ajusta à implantação de um fórum. É até surpreendente, não é? Aquela plataforma naquele lugar. Sim. E de um ponto de vista, uma vez mais, de um ponto de vista comparativo, nós temos vários casos também
cidades romanas, também com zonas mais ou menos dependentes, onde o fórum se instala junto ao teatro, mais acima do que o teatro, mas também temos os casos em que está mais abaixo, ou seja, portanto, a hipótese da Sé também seria uma hipótese Acha que algum dia se vai descobrir? Penso que sim. Há, aliás, segundo ao que julgo saber, projetos de construção para a zona, o espaço que era o antigo Convento dos Lóios, e, portanto, aí eu diria que necessariamente se vai identificar mais. Existe no subsolo do Convento dos Lóios um conjunto de galerias subterrâneas que nunca foram verdadeiramente investigadas e que poderiam ser justamente um criptopórtico também, sobre o qual o fórum da cidade estivesse instalado. Essa parece-me ser a hipótese mais consistente que atualmente temos. Uma coisa é certa, o fórum existia. Estivesse onde estivesse, existia. Um dos argumentos mais que se pode invocar é um grande pedestal de estátua dedicada ao Divino Augusto, que foi encontrado ali no Largo do Contador Mor, que está relativamente perto. E aquilo é um pedestal de muito grande dimensão que não vejo que fosse prático andar a transportá-lo em costa acima. Professor, esperemos estar cá para saber e para descobrir e para vir a saber onde estava afinal o Fórum Romano. Agradeço a sua presença, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Esta é mais uma das histórias de Lisboa. O podcast teve sonoplastia de Selma Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Não perca mais uma das histórias de Lisboa na próxima semana. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.